Artigo 7º, extraterritorialidade. Bem simples, bem fácil. Olha o que diz. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então tá aí já o conceito de extraterritorialidade. A lei brasileira pode ser aplicada, mesmo que o crime tenha sido praticado fora do Brasil. Vamos ver os casos que a lei admite, melhor dizendo, a aplicação do Código Penal. Os crimes, inciso 1, a linha A, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Vocês sabem que somente são 4 os crimes contra a vida. O homicídio, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Nem o aborto, nem o infanticídio pode ser mais praticado contra o presidente, concorda? Mas o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e o homicídio podem. Então imagine que alguém praticou o crime contra a vida do nosso presidente lá nos Estados Unidos. Ele estava passeando na Disney e alguém praticou um crime contra a vida dele. Pode ser julgado pelo Código Penal Brasileiro? Pode. Vamos ver depois quais são os critérios para que isso aconteça. Letra B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Trocando em miúdos, administração pública direta e indireta. Então alguém explodiu o Banco do Brasil que tem na França. Crime contra uma empresa de sociedade de economia mista. Uma sociedade de economia mista. Vai ser julgado pelo Código Penal Brasileiro? Pode ser julgado? Pode. Vamos ver como. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Imaginem os senhores que o Exército Brasileiro foi para uma força, uma missão no Haiti. Chegando lá, um soldado do Exército comete o crime de corrupção passiva. Um crime contra a administração pública. Vai ser julgado pelo Código Penal Brasileiro? Também vai ser julgado. Muito bem. Letra D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então olha como é grave o crime de genocídio. Para você lembrar, genocídio, o maior da história foi o Holocausto. Praticado na Segunda Guerra Mundial contra os judeus, milhões de judeus morreram. Ou melhor, foram mortos. Nesse caso, basta que o agente tenha domicílio no Brasil, mesmo que ele seja estrangeiro. Mas se ele for domiciliado no Brasil, ele vai responder pelo Código Penal Brasileiro, porque nós não admitimos o crime de genocídio. Nessas 4 situações, nós teremos a aplicação do Código Penal Brasileiro. Mas vamos ver se eu preciso ou não de algum requisito. E ele continua. Inciso 2. Os crimes que por tratados e convenções o Brasil se obrigou a reprimir. Então, se o Brasil, por um tratado, se obrigou a reprimir um crime, vai ser aplicado o Código Penal Brasileiro a ele. Praticado por brasileiro. Praticados em aeronave e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Lembra que nós falamos em territorialidade, que se for uma embarcação privada e estiver no território alheio, ele se vira para resolver segundo a lei de lá. Mas se esse território, se esse país não quiser julgar o crime, vai ficar impune? Não. O Código Penal Brasileiro diz, olha, se eles não quiserem julgar, manda que a gente julga. Vamos ver quais são os requisitos para isso. E aí, senhores, ele continua. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, ou seja, contra o presidente, contra a administração pública direta ou indireta, de genocídio ou praticado por quem está a serviço da administração pública, olha o que ele diz. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Pessoal, aquele agente que matou o Michel Temer nos Estados Unidos, por exemplo, ele vai ser condenado pela lei brasileira, vai ter um processo no Brasil contra ele, independente se ele foi condenado nos Estados Unidos ou não. Independente se ele foi absolvido lá. Aí tu vai perguntar, mas isso não é bis e idem? Vai ser condenado 2 vezes? Calma. Lá na frente nós iremos ver que nesses casos vai ser descontado a pena dele, vai ser computado. Claro que vai ser. Ou vai ser atenuada, para que justamente não seja
praticado bis in idem. Mas independente do que aconteça no estrangeiro, ele vai sofrer consequências do Código Penal brasileiro. É assim que funciona. Já nos casos do inciso 2, praticado por brasileiro, em aeronave ou embarcação privada que está num território estrangeiro e ali não foi julgado, nesses casos do inciso 2, ou que por tratado e convenção o Brasil se obrigou a reprimir, nesses casos eu vou precisar de ter alguns requisitos. Por isso, eu te digo, o inciso 1, que eu não preciso de nenhum requisito para ter um processo no Brasil e ser aplicado o Código Penal, é chamado de extraterritorialidade incondicionada. Já o inciso 2, que eu preciso, e vou já te dizer quais são as condições para que o Código Penal brasileiro seja aplicado, é a extraterritorialidade condicionada. Porque quais são as condições, professor? Por exemplo, por um crime praticado por brasileiro. O cara está nos Estados Unidos passeando e pratica um crime. Vamos lá? 1. Entrar o agente em território nacional. Ele tem que voltar para cá, tem que mandar buscar ele. 2. Se for punido também no país que for praticado. Vai que a conduta dele naquele país não seja crime. Se no país da ofensa não foi crime, o Brasil vai se meter? Não. Tem que ser crime lá também. Está o crime incluído entre aqueles no qual a lei brasileira autoriza a extradição, que, por regra, aqueles que dão uma pena de reclusão acima de 1 ano. Esses crimes é que a lei brasileira autoriza a extradição, claro. No caso do brasileiro naturalizado e parará, pererê, porque tu sabe que brasileiro nato não pode ser extraditado. Em hipótese alguma. Muito bem. E não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo, não está a punibilidade segundo a lei mais favorável extinta. Então, note só, se ele foi perdoado lá, ou se ele foi condenado, pagou a pena lá, ou se já extinguiu a punibilidade dele, acabou. E é tanto que ele fala, ó, na letra D, voltando, não ter o agente absolvido, ser sido absolvido no estrangeiro, ou não ter ali cumprido a pena. E a letra E, que é o complemento, que eu já adiantei, não ter sido perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então note que ele não tem que ter cumprido pena lá, porque se já cumpriu lá, não pode mais pagar aqui, senão vai ser bis in idem. São casos diferentes do primeiro caso, porque o primeiro caso são crimes mais gravosos, que ferem a nossa bandeira, a nossa soberania. É quando o presidente da República, por isso eu independo de nada, eu não dependo de absolutamente nada, porém, eu vou ter que fazer um abatimento na pena, vamos ver lá na frente, para que eu possa aplicar o Código Penal e não ser bis in idem. Muito bem. Então vamos para um exemplo clássico. Eu, brasileiro, estou nos Estados Unidos, matei um americano e consegui fugir para o Brasil no dia seguinte. Crime praticado por brasileiro. Entrei em território nacional? Entrei. Homicídio é crime nos Estados Unidos? É. Poderia ser feita a extradição? Pode, porque é mais de 1 ano de reclusão em regra. Eu fui absolvido ou condenado lá? Não. Eu paguei pena lá? Não. Extinguiu a punibilidade? Não. Não está extinta. Tem 2 dias que eu cometi o crime, 3. Então eu posso ser punido conforme o Código Penal brasileiro? Posso. Note que eu tive que obedecer várias condições para que isso fosse possível. Tranquilo isso? Beleza? Mas o americano matou Michel Temer lá. Bem, vai ter um processo aqui. O dia que ele chegar no Brasil, não interessa se ele já pagou o processo lá, se ele foi absolvido lá, não interessa, ele vai responder um processo criminal no Brasil. Então ele que não venha para o Brasil passear. Beleza? E eu tenho um terceiro caso, que é o parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também aos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil, se reunidas as condições do parágrafo anterior e mais 2. Então, olha só, eu tenho aqui a famosa extraterritorialidade hipercondicionada. Porque além das condições previstas no anterior, ainda tem mais 2. Como funciona isso? Eu estou passeando nos Estados Unidos e alguém pratica um crime contra mim. Um crime de roubo. No Brasil, vai ter um processo esperando esse cara. Mas, para isso, eu preciso de algumas condições. Eu preciso que esse estrangeiro
entre no território nacional. Eu preciso que o crime que ele praticou seja crime lá e aqui. Eu preciso ainda que esse estrangeiro não tenha sido condenado lá, ou que não tenha extinto a punibilidade, ou que ele não tenha sido absolvido ou perdoado lá. Depois de tudo isso, eu já posso punir esse estrangeiro? Ainda não. Eu tenho mais 2 itens. A linha A do parágrafo 3º. Não foi pedida ou foi negada a extradição. O Brasil não pediu a extradição dele, ou melhor, o país dele, desculpe, não pediu a extradição dele, ou ele pediu e o Brasil negou por algum motivo. Nesse caso, se o país dele não pediu ou foi negado a ele, continua um processo no Brasil. Já pode? Ainda não, falta mais um. Houve requisição do ministro da Justiça. Houve requisição do ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça é que tem que requisitar que se dê início a um processo criminal contra este estrangeiro. Lembrando os senhores, uma situação aqui muito importante, que se o país não tiver tratado com aquele país, é o ministro da Justiça que faz a requisição. Apesar do nome estar requisição, na verdade é requerimento, é apenas um pedido. Ele é que faz o pedido, o ministro da Justiça, para que seja iniciado o processo criminal. Mas se o Brasil tiver um pacto com outro país, ou melhor, tiver um tratado de extradição com outro país, quem faz o pedido é o Procurador-Geral da República, neste caso. E assim, senhores, que funciona a extraterritorialidade. Ou seja, um crime praticado lá fora pode ser punido no Brasil. Se for incondicionada, não depende de nada. Se for a situação de condicionado, depende de uma série de condições. E se for hipercondicionada, condição da condição, conforme nós vimos aqui no artigo 7º do nosso Código Penal brasileiro. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Professor Ximenes, faca na caveira.